professoras, professores, como é que vocês estão? Vim aqui fazer essa live porque eu tava olhando aqui, olha só esse Cookie Monster. E eu vou mostrar para vocês hoje o que dá para fazer com esse Cookie Monster, né? Olha só, hoje a gente vai mostrar, isso aqui a gente chama de prop. O que é um prop? É um physical object que nós usamos para fazer com que os alunos compreendam o que a gente está ensinando de uma melhor maneira. Então eu vou mostrar, isso aqui nada mais é do que, o que é isso aqui antes de virar um Cookie Monster? Era isso aqui, uma caixa de um computador. Então eu peguei uma caixa de um computador, esse aqui inclusive é menor, né? Dá para ver? Um pouquinho menor, mas dá para fazer do tamanho que você quiser. Pode ver o desenho? Olha, foi meu filho que fez. Meu filho não é uma criança, tá? Ele tem 27 anos e ele desenha bem. Então eu peguei aquele Cookie Monster e pedi para ele desenhar. O que tem de legal? Vocês conseguem ver que ele tem, que vocês lembram que em português, quando tinha Vila Sésamo, o pessoal da minha idade vai lembrar, em português ele é chamado de come-come. Ele gosta de comer. Então, essa boquinha dele nos ajuda a ensinar para os alunos coisas sobre comida. O Simple Present, por exemplo, certo? Então eu vou mostrar para vocês o que a gente pode ensinar com o Cookie Monster e usando as cartas do Food and Drink, certo? Primeiramente, você pode apresentar o Cookie Monster, você pode perguntar as cores, né? Que tem aqui, what color is he? Você pode chamar ele de he, explicar que é o Cookie Monster, explicar que ele gosta de comer, he likes to eat a lot, or he loves to eat food. E aí você pode então começar a apresentar o vocabulário desse jogo aqui. Estou usando as cartas desse jogo aqui do Food and Drink. Já para apresentar, né, você pode começar falando it is. Então você já está dando uma frase para os seus alunos. Eu insisto bastante, né, que a gente não pode ensinar só vocabulário. Eu tenho que ensinar um vocabulário dentro de um contexto e mais ainda, eu tenho que colocar, se você quer que o seu aluno realmente aprenda, você tem que colocar o seu aluno para falar. Então, você pode começar apresentando, né? Então, estou dando os passos da aula. Faz o Cookie Monster, né, antes da aula. Depois, se você quiser, você pode até fazer um projeto de Cookie Monster e cada um fazer o seu, por exemplo, usando uma caixa de sapatos, que é um material, né, para quem tá passando aí. Eu tô falando sobre esse Cookie Monster aqui. Inclusive, quem tem filho em casa também, vocês podem indicar para as mães fazerem. Então, vamos lá. Primeiro, você tem que ter o Cookie Monster, que pode ser feito numa caixa. O meu, que é grandão, foi feito numa caixa de computador. Mas qualquer caixa dá para fazer, né? Aí você vai usar Cookie Monster, ele gosta de comer. Você vai usar ele para ensinar comida e bebida. Mas você não vai ensinar só comida e bebida. Você vai ensinar também a estrutura da língua. A língua não pode ser ensinada desmembrada. Eu não posso só ensinar, só jogar um vocabulário ali para os meus alunos. Então eu vou apresentar o vocabulário para eles. Vou mostrar algumas cartas. It is a chocolate cake. It is an egg. E você pode pedir para que os seus alunos repitam. It is roast chicken. It is cupcake. It is a mango. Agora aqui tem dois. O que você fala? They are tomatoes. It is a cup of coffee. It is a pie. It is broccoli. Certo? E assim por diante. Você vai dizendo it is, mostra para todo mundo, faz todo mundo repetir. Essa parte você tá fazendo o quê? É a parte de ensinar o vocabulário. É a parte que a gente chama, quando a gente está preparando a aula, é a apresentação da aula. Eu apresento o Cookie Monster. Eu apresento comida e bebida, são 24 itens de comida e bebida. Aí eu apresento as cartas para os meus alunos
e peço para que eles repitam. Por quê? Porque não é só de olhar que eles vão aprender. O aluno vai aprender quando ele repetir. Eu insisto isso, gente. A língua é um saber, é um conhecimento diferente de história, geografia. Por quê? Porque a língua é um saber que eu vou ter que usar. E eu uso o meu corpo, né? Eu uso o meu aparelho fonatório. Então, se você está ensinando inglês sem fazer o seu aluno falar, você está ensinando inglês errado. Desculpa por falar. Tô aqui para te dar um toque, tá bom? Então precisa fazer a língua passar pelo corpo, senão não tem como o seu aluno aprender. Não é da noite pro dia que um dia ele vai acordar e vai começar a falar. Ele tem que começar a falar as coisas simples. Por exemplo, it is an apple. E ele vai repetir, it is an apple. Ou apple. Se você acha que os seus alunos são muito pequenininhos, não vão entender, apple. Strawberries. Water, orange juice, certo? Então, você vai apresentar esse vocabulário. Depois que você apresentou o vocabulário, lembra que esse é um jogo da memória. Nós fazemos jogos da memória e não flashcards. Muitas pessoas falam, Márcia, quero ver os flashcards. É claro que pode ver, mas eu não chamo de flashcards, eu chamo de jogo da memória, porque com o jogo da memória, eu tenho muito mais possibilidade de ensinar para os meus alunos. Então, depois que eu apresentei, eu coloco os meus alunos em grupos de até 6 para que eles brinquem de jogo da memória. E eu falo isso sempre. Por que é legal brincar de jogo da memória? Porque eu vou virando as cartas. E eu não tenho, né? As pessoas não têm uma super de uma memória que eu vi uma vez, eu já consigo lembrar onde é que estava. Não, eu preciso virar várias vezes. Você pode até pedir, cada vez que você vira a carta, não importa que não deu match. Por exemplo, eu viro, tô lá brincando de jogo da memória e eu viro essas duas cartas aqui. O que você vai pedir? Para que sempre ele repita. Então ele vai falar orange juice, chocolate cake. E essa repetição vai fazer com que ele vá se acostumando a falar as palavras de língua inglesa. Para desenvolver, para chegar na tão almejada fluência, não importa se é criança, adolescente, adulto, tem que começar falando, repetindo. No começo é uma repetição, e é uma repetição legal, é uma repetição significativa. O que significa isso? Que não é do nada que ele está falando isso. Ele realmente está falando de objetos que estão ali na frente dele, certo? Então vamos lá, recapitulando. Apresenta o Cookie Monster, apresenta as cartas do jogo Food and Drink, pede para que eles repitam as palavras, né? Para que eles se acostumem com os sons. Depois você vai colocá-los para brincar de jogo da memória. E aí toda vez que, pode ser assim também, né? Não deu match, não tem problema. Ele vai repetir. Dessa maneira, ele vai se acostumando, né? Porque a gente precisa se acostumar a falar essa língua. A gente vai abrir a boca de uma maneira diferente. Eu vou colocar a língua em lugares diferentes, certo? Então tudo isso tem que ser praticado. Tudo bem até aqui, gente? Estão acompanhando? Dá um feedback aí pra mim. Aí depois que eles brincaram de jogo da memória, aí eles já estão com conhecimento um pouquinho maior sobre o que é o que. Aí é a vez de você fazer a checagem. E como é que você vai fazer essa checagem? Aí volta o nosso Cookie Monster. Você vai pegar uma carta. Eu queria pegar a... Deixa eu ver aqui se eu acho a carta. Aqui. Tá, aí você vai perguntar. Is it? Você pode até fazer uma pergunta para que seja não, né? Is it an apple? No. E eles vão... Is it an orange? Yes. Is it pink? No. Is it orange? Yes. Vejam que, nesse primeiro momento, eu estou trabalhando o verbo to be. Então, se você quiser trabalhar o verbo to be com o food and drink, também dá. Olha que maneira legal. Você pode até começar uma aula, né? Teus alunos estão lá zerados, não tem importância, você começa ensinando comida e daí, is it an orange? E ensina as cores. É claro que para você perguntar das cores, você tem que ter ensinado as cores também.
E, na verdade, a dica, né, é para ensinar quando você for ensinar comida. E aí, será que vocês estão conseguindo me ver? Conseguindo ver eu e o Cookie Monster aqui? Aí, então, você vai usar a pergunta Does he like? Does he like orange? Se a maioria responder Yes, he does, você vai colocar a carta aqui. Então, antes de perguntar Does he like, você pode perguntar, ou pode falar What is it? It is an orange. What color is it? It is orange. Você pode perguntar com what ou pode perguntar is it. Eu estou dando todas as opções e vocês decidem, né? Isso que os nossos jogos permitem, essa flexibilidade. Então, is it an orange? Yes. Does he like oranges? Aí eu já entro no does he like. Quando ele responder yes, he does, eu coloco a carta aqui. Aí uma outra. What are they? What are they? E eles provavelmente vão repetir potatoes. E eu vou falar yes, they are potatoes. Does he like potatoes? Yes, he does. Coloco aqui. What is it? Carrot. It is a carrot. Does he like carrots? No, he doesn't. Quando ele fala no, he doesn't, eu coloco do lado. What is it? Cheese. What color is it? Yellow. Does he like cheese? Yes, he does. Coloco aqui. Deu para entender? Aí depois que eu fiz, vou fazer mais alguma? Aqui. What is it? Fish. Does he like fish? Yes, he does. Mais algumas. Espera aí, deixa eu achar aqui o que eu quero. Aqui, ó. A minha apple. What is it? It is an apple. What color is it? It is red. Does he like apples? Yes, he does. Eu coloco aqui. Depois que eu fiz todas essas perguntas, vejam que é uma interação gostosa que você cria, né? Você está perguntando para colocar aqui na boca desse Cookie Monster. Então, realmente é significativo. É como se fosse uma pessoa que você traz para sua sala de aula e você tem a oportunidade de perguntar what color, what is it, is it. Então, você faz toda uma encenação, você envolve os seus alunos para que eles interajam com você e você joga a comida que ele gostou na boca do Cookie Monster. Depois que você fez todas as perguntas, você vai abrir a boca dele. Tadã! Lembra que eu falei no início? É uma caixa de computador, né? Então, eu abro aqui e tiro as cartas que ele disse que ele gostava. E daí, então, eu vou recapitular. Eu vou fazer as frases afirmativas. E aí, eu vou mostrar para os meus alunos como é que... Oi, Elcia, querida. Eu vou mostrar para os meus alunos como é que eles fazem as frases afirmativas. Quando eu estou falando de uma terceira pessoa, eu uso o S no verbo. He likes orange. Lembra que ele tinha falado que gosta? He likes cheese. He likes potatoes. He likes apples. He likes fish. Lembra que eu só fiz um item que ele não gostava? Vocês podem fazer meio a meio, porque daí nos itens que ele não disse que não gostava, né? Você diz he doesn't like carrots. Vamos pegar mais alguns para falar que ele não gosta? He doesn't like broccoli. He doesn't like milk. He doesn't like apple pie. A Lu tá falando que é muito criativo. Legal, né, Lu? Olha que maneira envolvente de você voltar. Agora eu vou dar várias ideias, né, para vocês fazerem a volta às aulas. Olha só, essa é uma aula que envolve ensinar. Você pode ensinar as cores das frutas e legumes, das comidas. Você pode ensinar is it. Você pode ensinar does he like.
E depois, é claro, porque ele é um monstro, né? Eu tô assumindo que ele é um monstro do sexo masculino. Se você quiser, você pode fazer uma monstrinha, sei lá, bota uma coisa cor-de-rosa aqui, só pra gente fazer essa mudança, né? Caso vocês queiram. Então, eu gravei essa live, né? Tô falando aqui com vocês pra mostrar essa possibilidade. Eu vou mostrar mais uma possibilidade de usar um outro jogo da Play to Learn. Então, essa primeira parte eu mostrei o Cookie Monster. Vejam que se vocês pegarem, acho que imprimirem, e não é difícil. Como eu disse, foi meu filho que tem boas habilidades de desenho para fazer. Eu usei uma caixa de computador, tá bom? E ele ficou, eu achei que ele ficou muito lindo. Gostei. E dá para você usar para várias coisas. Agora eu vou mostrar um segundo jogo. Também para ensinar a terceira pessoa. O segundo jogo que eu vou usar é esse aqui, o Daily Routine. O Daily Routine a gente usa, né? São 28 cartas para mostrar as rotinas, né, das pessoas. Então, segue aquele mesmo, sempre para ensinar eu gosto de mostrar as cartas para os alunos, pedir para repetir, e eu vou sempre falar as mesmas coisas, até a gente mudar a maneira dos professores ensinarem, né? Porque sempre tem que ter, o aluno sempre tem que falar. Se eu estou ensinando língua inglesa para falar, e o objetivo sempre é esse, as pessoas querem aprender a falar, a língua tem que passar pelo meu corpo. Senão, eu não vou falar. Não dá para eu aprender a nadar lendo o manual de natação, certo? Então, também não dá para eu aprender a falar a língua inglesa sem falar. Então, você pode apresentar as cartas, né? Watch TV e pede para que eles, né? Aqui são atividades. Esse jogo é sensacional, os professores gostam muito. Tem 28 atividades que fazemos todos os dias. Drive a car. Text. Talk. Para ensinar rotinas é muito bom. Cook. Go to school. Brush your teeth. Read. E assim sucessivamente. Você então também apresenta o vocabulário para os seus alunos, pede para que eles repitam, apresenta o vocabulário, pede para que eles repitam, aí coloca os alunos em grupo para brincar de jogo da memória. Jogo da memória é excelente porque tem essa repetição, tem a competição, eles aprendem vocabulário e nem percebem que estão aprendendo. E é isso que a gente quer que eles foquem a atenção. O que eu vou fazer para eles focarem a atenção? Eu tenho que trazer alguma coisa que seja interessante. E o jogo traz o desafio. Sempre que eu trago um desafio, eu vou fazer com que a amígdala, não a amígdala daqui, a amígdala daqui do meu sistema límbico, ela entra em atenção. Porque ela, né? Competição é uma coisa que o ser humano gosta muito. Então, eu trago essa competição e o meu aluno vai jogando e aprendendo, focando a atenção dele. Então, apresento o vocabulário, peço para que ele repita, coloco os alunos para brincar de jogo da memória. Se você quiser também, toda vez que, mesmo que não deu match, você pede para que eles repitam. Por exemplo, aqui tirei as cartas, read, watch TV. Repito todas as cartas e, como eu disse anteriormente, é até significativo porque eu estou repetindo coisas que estão aqui na minha mão. Se a língua não passar pelo corpo do aluno, ele nunca vai falar inglês, certo? E depois que eu fiz, que ele já brincou de jogo da memória, o que eu faço? Eu trago o nosso amado Cookie Monster. Para quem está chegando aqui, eu estou vendo que tem gente nova, né? O que vocês vão fazer? Cookie Monster foi feito a partir de uma caixa de computador. E ele tem, consegue ver? Ó, ele tem várias boquinhas. E aí, o que ele falar que sim, eu jogo dentro da caixa. Aí eu vou... Does he... Aqui, ó.
Does he watch TV every day? Yes, he does. Coloco aqui. Does he eat breakfast every day? Yes, he does. Does he go shopping? No, he doesn't. Deixo separadinho. Does he get dressed every day? Yes, he does. Does he... Aqui. Does he clean the kitchen every day? No, he doesn't. Deixa separado. Does he walk every day? Yes, he does. Coloquei aqui. Depois é daquela mesma maneira que eu fiz anteriormente. Eu abro, tiro as cartas e vou aproveitar para fazer frases usando a terceira pessoa, falando coisas que ele faz. Aí eu vou falar: He watches TV every day. She gets dressed every day. Eles vão prestar atenção e você vai enfatizar que quando eu estou falando de uma outra pessoa, eu tenho que colocar o S no verbo. Olha o Cookie Monster. He walks every day. He has breakfast every day. E aí eu vou pegar as cartas que ele falou que não fazia. He doesn't clean the kitchen every day. He doesn't go shopping every day. Então é isso, gente. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês, que como é que você pode ensinar a terceira pessoa, mesmo para os alunos, para os pequenos, né? Tem pessoas que acham que não dá para ensinar a estrutura da língua para criança. Dá sim, dá para você ensinar de uma maneira lúdica, principalmente quando você tem um puppet desse daqui. Agora, se você quiser, eu adoro projetos, né? Se você quiser ir um pouquinho além, você pode pedir para que cada aluno, depois que você fez tudo isso, né? Perguntou, aí você pode pedir para que cada aluno traga uma caixa, né? Uma caixa mais ou menos como essa. Aí ele vai fazer o Cookie Monster dele. Você, professora, vai cortar a boquinha, né? Não vai deixar ele mexer com objeto cortante, vai cortar a boquinha e daí você pode dar algumas cartas para eles, colocá-los em pares para que eles perguntem. Aí é a vez deles perguntarem para o colega: Does he eat? Né? Does he eat apples? Então vejam que a partir de um objeto que seria jogado no lixo, né? Que é uma caixa de computador, a gente fez um Cookie Monster, conseguimos ensinar vários itens para os alunos, ensinamos vocabulário, frutas e legumes, cores, dá para ensinar também daily routine, atividades que fazemos todos os dias, e dá para ensinar a estrutura is it, a estrutura does he, does she. Então depois, cada um com a sua caixinha, cada um com o seu Cookie Monster personalizado, vai perguntar para o colega: o que vocês acharam dessa atividade? O que vocês acham? Dá para fazer com os alunos de vocês? Eu espero que dê, que seja possível, né? Que vocês levem um pouco de ludicidade, de brincadeira para a sala de aula, porque sempre quando a gente usa isso daqui, que chama-se, isso aqui é um prop. Oi, Elcia, obrigada, minha querida. Isso aqui a gente chama de prop. O que é um prop? É um physical object. Eu sempre amei prop. Os jogos da Play to Learn também são props, né? São objetos que a gente leva para a sala de aula para brincar, para fazer. Elcia, dá até para fazer com as suas netinhas, se você quiser, né? De repente, as mamães, papais, vovós, né? Então agora com as crianças em casa e não sei o que fazer, vamos tirar as crianças do celular um pouquinho. Pega uma caixa, pode ser, não tenho, pega uma caixa, sei lá, de macarrão, uma caixa que veio alguma coisa. Se a caixa for muito colorida e não der para fazer o desenho, você encapa, pega um sulfite, coloca ali na frente, encapa a caixa e dá para a criança um giz de cera, pede para que ela desenhe o monster, você faz uma boquinha e aí você pode brincar com os seus
filhos, né? São momentos assim que ficam inesquecíveis, tanto para a gente fazer em casa quanto para a gente fazer na escola. Então essa é a minha sugestão de hoje, fazer esse Cookie Monster para brincar com as crianças. Obrigada a vocês que ficaram aqui. A live vai ficar salva aqui no perfil. Depois, se você quiser vir e compartilhar essa live com algum amigo, alguma amiga que você acha que pode ser útil, compartilha, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma ótima tarde.